E nosso intérprete já está a postos. Estou organizando aqui. Então, vamos iniciar mais uma live. E hoje eu vou fazer algumas leituras de contos. Então, meu nome é Liana Nietska. Esse é o projeto Conto Contigo. Nós iniciamos essa semana, nós já fizemos oficinas, eu já fiz a leitura de um dos meus livros, que é o Códigos e Barras de Ser. Travou? Acho que travou. E hoje, então, a gente vai fazer a leitura de alguns contos que foram produzidos durante a oficina. E eu vou ler mais alguns contos que eu fiz uma introdução nessa oficina, contos que têm a ver com a proposta, que é para falar sobre as diferentes formas de contar uma história. Mais ou menos isso. Boa tarde, aqui estão escrevendo para mim. Boa tarde, Gilson. Então eu vou iniciar com um texto que eu acho que tem tudo muito a ver assim, com a questão do... Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Tem muito a ver com a questão da produção, da escrita, das palavras, né? Falamos muito que a escrita é uma forma de se manifestar como arte, né? Eu acho que esse texto tem muito a ver com essa relação. É um texto do Pablo Neruda e se chama A Palavra. Tudo o que você quiser, sim, senhor, mas são as palavras que cantam, que sobem e descem. Prosterno-me diante delas. Amo-as, abraço-as, persigo-as, mordo-as, derreto-as. Amo tanto as palavras, as inesperadas, as que glutonamente se amontoam, se espreitam, até que de súbito caem. Vocábulos amados. Brilham como pedras de cores, saltam como irisados peixes, são espuma, fio, metal, orvalho. Persigo algumas palavras. São tão belas que quero pô-las a todas no meu poema. Agarro-as em voo. Quando andam a adejar e caço-as, limpo-as, descasco-as, preparo-me diante do prato, sinto-as cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetais, oleosas como frutas, como algas, como ágatas, como azeitonas. Então revolvo-as, agito-as, bebo-as, trago-as, trituro-as, alinhando-as, liberto-as. Deixo-as como estalactites no meu poema, como pedacinhos de madeira polida, como carvão, como restos de naufrágio presentes das ondas. Tudo está na palavra. Uma ideia inteira altera-se porque uma palavra mudou de lugar ou porque outra se sentou como um reizinho dentro de uma frase que não esperava, nas que lhe obedeceu. Elas têm sombra, transparência, peso, penas, pelos, têm de tudo quanto se lhes foi agregado de tanto rolar pelo rio, de tanto transmigar de pátria, de tanto serem raízes. São antiquíssimas e recentíssimas. Vivem no férrito escondido e na flor que desponta. Que bom idioma meu, que bom idioma meu, que boa língua herdamos dos torvos conquistadores. Andavam a passo largo pelas tremendas cordilheiras, pelas Américas encrespadas, em busca de batatas, chouriços, feijões, tabaco negro, ouro, milho, ovos fritos, com aquele voraz apetite que nunca mais se viu no mundo. Tudo engoliam, juntamente com as religiões, pirâmides, tribos, idolatrias iguais às que traziam em suas grandes bolsas. Por onde passavam, ficava arrasada a terra, mas aos bárbaros caíam das botas, das barbas, dos elmos, das ferraduras, como pedrinhas.
as palavras luminosas que ficaram aqui, resplandecentes, o idioma. Ficamos a perder, ficamos a ganhar. Levaram o ouro e deixaram-nos o ouro. Levaram tudo e deixaram-nos tudo. Deixaram-nos as palavras. Do livro Confesso que Vivi. Então, a partir desse texto eu inicio a nossa live de hoje, que está acontecendo graças ao edital SC Cultura em Sua Casa. As meninas que estavam presentes na oficina não estão aqui, mas pode ser que elas assistam mais tarde, né? Então eu vou fazer a leitura de alguns contos que elas dividiram com a gente. E aí depois a gente vai falar de alguns contos de autores consagrados. Então vou pegar aqui os continhos. Musiquinha de fundo até nós acharmos aqui pequenos problemas técnicos. Esse aqui é da Meirielle Colares. Trajeto. Era uma menina mulher. Ela esperava ansiosamente pelas férias. Não porque gostasse dos destinos, mas porque ansiava viajar. As viagens de carros começaram quando ela tinha 10 meses. Viagens longas, viagens curtas, viagens que atravessavam estados. A vantagem de viajar era poder pensar. Eram tantas horas que ela criou suas estratégias. Viajar era sinônimo de ler os livros atrasados. Era ter conversas sérias, porque a pessoa não podia simplesmente fugir. Era fazer planos para os próximos passos, ou a lista de desejos do ano novo. Era ótimo para rever as promessas que não cumpriu durante o ano, mas as viagens eram tão longas que dava tempo de se perdoar antes do destino chegar. As viagens eram tão suas, tão necessárias, que um dia lhe deram um passaporte de avião. Ela aceitou, viajou, mas ao voltar, pegou o carro, arranjou alguém para dirigir e saiu para viajar de novo, porque daquela vez o destino tinha chegado tão rápido que ela não conseguiu ver o que ela sempre ansiava e precisava ver. E tô vendo agora aqui a Cris, já vou ler o seu, Cris. Então esse foi o conto da Meirielle. Ela avisou que ela não vai poder participar, né? Mas Mel, se você estiver assistindo agora, com todo o meu coração aqui, esses contos eles vão ficar aqui na página do Insta do Conto Contigo também. E você que está assistindo essa gravação, ou que está assistindo aqui ao vivo, se quiser enviar contos para a gente divulga aí também. Tá bom? Cris, vou ler teu conto, Cris! Eu estou lendo no computador e aí eu tenho que esperar ele trabalhar aqui, né? Até ele conseguir abrir para mim. Um, dois, três. Aqui. As baratas. Na nossa oficina nós temos um conto de baratas da Clarice Lispector. Eu não vou reler ele aqui, mas se vocês assistirem a oficina, ou se quiserem procurar, né? Se chama A Quinta História. Então vamos lá. Na detetização do condomínio, moradores trancafiados, sôfregos com o calor infernal, assistiram pelas frestas e vidros o banquete de pássaros famintos, em voos rasantes, e o delírio frenético, agonizante das baratas envenenadas. Podia ser no Google para a gente poder gritar. Ah, Cris!
Vamos organizar mais oficinas que a gente possa, vocês falarem juntos, né? Ah, vou sentir falta de vocês poderem falar aqui com a gente também, como a gente fez na oficina, que foi bem bacana, né? Então, a Cris, ela fez até o trabalho visual ali, a ilustração do conto, ficou bem bacana. Também está aqui para vocês conferirem. Tem mais alguns contos da Mirielle e da Cris aqui no Conto Contigo, e tem mais alguns contos, tem alguns contos meus, tem alguns contos da intérprete, a Suzy Daiane, e espero que nós tenhamos mais aí, vou ficar aguardando vocês, né? Então, gosto muito dessa brincadeira de brincar com as palavras e com o sentido das palavras, né? Então, acho que esses textos primeiros aí tem muito dessa relação da gente fazer essas imagens e brincar com essas relações. Agora eu vou ler para vocês um conto que eu iniciei na oficina, um pedacinho, e eu vou ler o restante, vou ler o conto inteiro agora, né? Que é um conto da Fernanda Takai, do livro Nunca Subestime uma Mulherzinha. A Cris está falando aqui que ela usou o Canvas, né? O Canvas salva a gente, né? Esses aplicativos, esses recursos para a gente fazer esses trabalhos visuais é maravilhoso, assim, fica tudo com uma cara muito profissional e a gente não precisa entender de muita coisa, né? É só colocar ali e vai embora. A moça pequenina que ninguém vê. Ela acordava bem cedo todos os dias. Tomava seu cafezinho doce com pão de forma e manteiga. Comia uma banana e saía apressada para o trabalho. Mas nunca chegava atrasada. Custou para achar aquele emprego. Ninguém acreditava que alguém daquele tamanho desse conta de tanto movimento. Eu consigo, eu posso, eu preciso. Tá bom, um dia alguém lhe disse, vamos experimentar. Só precisava de uma chance e aproveitou-a de tal forma que acabou inventando uma nova profissão. Apareceram outras moças pequeninas e disseram, nós também queremos trabalhar. E o patrão aprovou. A primeira moça ensinou as outras o ofício. Ninguém precisa saber de nós. Você fala desse jeito, como se fosse uma gravação. A repetição inspira confiança e fica tudo mais rápido. As pessoas não devem perder tempo com a gente, será? Sempre do mesmo jeito? Por que falar parecendo um robô? Algumas moças pequeninas queriam ser mais naturais, não podiam. A empresa tinha gostado da descrição da pioneira e achou melhor manter o padrão. A função se multiplicou de tal jeito que estavam faltando moças pequeninas. Anúncios eram publicados nos jornais de maior circulação de todo o país e todas foram contratadas rapidamente. Precisa-se de moça realmente pequenina. Maiores informações em entrevista na sede da empresa. O silêncio sobre elas era absoluto. A novidade passou a ser distribuída para todo lado e outros países também começaram a fazer uso de suas discretas moças pequeninas. E a gente sem saber delas. Um dia, a moça pequenina número 1 pensou melhor e mudou um pouquinho seu jeito de trabalhar. As outras tinham razão. Que mal haveria em ser um pouco mais natural? Bem-vinda. A senhora vai bem? Que calor, né? Faz tempo que não vejo a senhora aqui no shopping. E tire aqui o seu ticket de estacionamento. Minha nossa, quem está aí dentro? Sou eu, a moça que trabalha dentro da máquina do ticket. Mas eu achava que era uma máquina. Os carros de trás começaram a buzinar. Vamos lá, dona. A gente fala que nem máquina, porque assim fica mais simples. Quando alguém chega perto com o carro, a gente começa a falar. Mas geralmente ninguém ouve mais e já aperta o botão. Daí a gente se cala e manda o ticket para fora com a mensagem final. Meu Deus, eu não sabia. Dona, o que está acontecendo aí? Gritou o motorista na fila. Você não vai acreditar. Tem uma moça dentro dessa máquina. Tem o quê? Uma moça pequenina. Ah, não. Não é não. É uma pessoa desse tamanho assim, ó. Como é que é? Logo, todos os outros motoristas desceram dos carros e foram conhecer a moça pequenina que liberava o ticket de estacionamento para eles. Foi um caos no trânsito. As ruas em volta do shopping pararam. Vieram equipes de reportagens, funcionários largaram as lojas sozinhas e os alunos das escolas vizinhas correram para lá também. E, de repente, todas as outras moças pequeninas foram descobertas dentro de todas as entradas automáticas e estacionamentos.
deram muitas entrevistas, foram capa de revista, tiveram proposta de trabalho na TV, mas de uma só vez foram todas despedidas. As pessoas não conseguiam mais passar por elas sem engatar uma conversinha rápida. Resultado, fila para todo que é lado. Daí resolveram usar máquinas purinhas de verdade e as moças pequeninas, tristes, desapareceram da vista de todos. Algum tempo se passou e eu descobri onde todas elas estão agora. Mas não vou contar aqui, porque senão elas vão acabar perdendo o emprego de novo. Posso dar uma pausinha quando a gente termina, porque eu acho que essa história termina com uma... nos deixa com uma curiosidade, assim, né? Onde será que essas moças pequeninas estão agora, né? Quando a gente fez a leitura do conto, uma parte do conto na oficina, alguém comentou que lembrou muito desse universo da criança que fica imaginando, né? Que será que poderia ser muito bem uma coisa de criança, assim, será que tem uma pessoa trabalhando lá dentro daquela máquina? Como é que ela funciona se não tem ninguém ali de verdade, né? E aí, quando a gente acha que o mistério está resolvido ali, ela diz, não, ó, as moças pequeninas estão trabalhando em outro lugar. Que outro lugar será que é esse? Ela nos instiga, né? Nos chama a nossa imaginação. A gente fica... onde será, né? E aí, quando eu li esse conto pela primeira vez, eu me peguei, assim, olhando para os lugares e pensando, onde será que essas moças pequeninas poderiam estar trabalhando agora, né? Então, eu acho que isso é um efeito bacana, assim, da literatura, quando a gente fica com essa história e ela vai com a gente para outros lugares, ela nos segue, e a gente fica pensando, imaginando. E aí, às vezes, quem sabe, até sai uma outra história, que às vezes, à primeira vista, não tem nada a ver com essa que a gente primeiro leu, mas que foi o fio que puxou o início da história, né? Acho que tem muito essa relação. O próximo conto é do Marcelino Freire, do livro Recife. E o Marcelino tem uma linguagem que eu acho muito bacana, assim, quando a gente fala que dentro da literatura, dentro dos contos ou de qualquer outra literatura, a gente tem liberdade para criar, né? Eu acho que os contos dele têm uma liberdade incrível, assim, ele faz uns jogos, umas brincadeiras que são muito bacanas, tá? Esse livro é um livro de contos que fala propriamente das classes mais pobres, né? De situações de miséria, de pobreza. E aí esse conto também tem essa relação. Se chama Da Paz. Eu não sou da paz. Não sou mesmo, não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha me pedindo para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa, boba na mão, nada a ver. Vou não. Não vou fazer essa cara, chapada. Não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquela atriz no trio elétrico? Aquele ator? Se quiser, vá você, diacho. Eu é que não vou atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. Vem governador para participar, e prefeito, e senador, e até jogador. Vão não? Não vou. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje, arroz e feijão, sem contar a costura, meu juízo não está bom. A paz me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito, sinto. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui no pedaço, reparou? Fica lá, está vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata, a paz é uma bosta, não fede nem cheira. A paz parece brincadeira. A paz é coisa de criança. Então, uma coisa que eu não gosto, esperança. A paz é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara.
Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse. Não quero. Não vou a nenhum passeio, a nenhuma passeata. Não saio. Não movo uma palha, nem morta. Nem que a paz venha aqui bater na minha porta. Eu não abro. Eu não deixo entrar. A paz está proibida. Proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Viu? Agora é que a cidade se organiza. Para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar nesse inferno eu já rezo. Amém. Eu é que não vou acompanhar a ardor de ninguém. Não vou. Não vou. Sabe de uma coisa? Eles que se lasquem. Eles que caminhem a tarde inteira. Porque eu já cansei. Eu não tenho mais paciência. Não tenho. A paz parece que está rindo de mim. Reparou? Com todos os terços, com todos os nervos, dentes estridentes, reparou? Vou fazer mais o que, hein? Hein? Quem vai ressuscitar o meu filho, Joaquim? Eu que não vou levar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida minha ferida. Marchar não vou, muito menos ao lado da polícia. Toda vez que vejo a foto do Joaquim dá um nó. Uma saudade, sabe? Uma dor na vista. Um cisco no peito, sem fim. Uma dor, 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 dor. A minha vontade é sair gritando, urrando, soltando tiro, juro, meu Jesus, matando todo mundo, todo mundo. Eu matava todo mundo, pode ter certeza. Mas a paz é a culpada, sabe? A paz é que não deixa. E a Merielle está aqui. Merielle, eu já li o seu conto, Merielle. Então, eu vou acabar repetindo algumas coisas do que a gente falou da oficina de contos, mas porque, como eu estou repetindo textos, né? A gente leu um outro texto do Marcelino lá na oficina, mas a linguagem dele, ela continua tendo essa mesma dimensão aqui, né? E falando de como a gente estrutura textos, todas essas pausas que eu dou ali são pontos finais, então ele faz todas as frases curtas com pontos, né? E aí eu vou falar pelo que eu identifico, né? Na minha visão do texto. Pode ser que não é todo mundo que faz a mesma leitura, né? Talvez alguém lê de outra forma. Mas eu acho que fica muito claro ali que é uma mãe, provavelmente que mora numa favela, em algum espaço de situação de risco, e que ela perdeu um filho, né? E aí quando se chama ali, vamos fazer essa passeata, teve um período que nós tínhamos passeatas todo final do ano, todo início de ano, né, assim, pela paz, né, e as pessoas iam com as faixas, e muitas levavam as fotos das crianças, dos filhos, dos parentes que morreram por bala perdida, ou por coisas assim, né, e aí esse texto tem muito a ver com essa relação. A Cris colocou aqui maravilhoso no final. Eu acho maravilhoso ela dizer a paz não deixa, né, a paz não deixa eu fazer o que eu gostaria de fazer, que eu já cansei de tudo isso, né? Eu acho maravilhoso o final, eu acho maravilhosa a forma como ele coloca o texto. Eu acho maravilhoso ouvir ele lendo o texto. E aí, eu perdi meu fio. Então, dentro da minha interpretação, assim, quando eu faço a leitura, né? Essa angústia, né? Eu não sei mais o que eu faço com essa angústia, com esse sofrimento, com essa tristeza. E aí, assim, as pessoas estão lá fazendo a passeata, se sentindo bem por estarem fazendo uma manifestação por um bem maior, mas a dor é minha, né? Eu carrego a dor, elas não carregam, né? Então elas estão lá sentindo a visão de fora, né? Elas estão lá pensando num bem, mas elas não sabem o que eu sinto, né? O que vai mudar na minha vida e no meu sentimento eu estar nessa passeata. É mais ou menos o que eu entendo, assim, a leitura que eu faço quando eu leio o texto. E eu gosto muito dessas pausas, nós falamos
do José Saramago, que ele também escreve bastante assim, sem pontuação, mas o Saramago ele faz textos longos, né? E aí, assim, eu venho das leituras do Saramago e eu conheço o Marcelino, eu acho, nossa, né? Tem outras formas, tem mais formas, né? Pensando nessa relação, assim, de como eu posso criar as histórias, como eu posso brincar com as palavras, né? Eu posso brincar com a estruturação das frases, eu posso brincar com o sentido das palavras, eu posso brincar com tantas coisas, né? E quando eu falo brincar, é esses experimentos, esses jogos, quando a gente usa para uma história, que vira uma outra história, que se você der uma história para um grupo aí, vamos dizer, 4 pessoas, e falar, eu vou fazer um resuminho, né? É a história de uma mãe que perdeu o filho por uma bala perdida. E aí cada um vai escrever essa história, e cada um vai escrever muito diferente, né? Então isso mostra o quanto a literatura, ela é criação, ela é arte, né? E quanto isso tudo é maravilhoso, assim. Eu me encanto, eu gosto, quem gosta de ler, né? Acho que tem essa relação muito forte, assim, de o que isso te traz, o que você sente, assim. Eu acho que a literatura, ela me vem muito mais forte do que eu, por exemplo, assistir um filme. Eu gosto muito de assistir, mas ela me vem muito mais forte, porque essas palavras, elas são muito mais impactantes, elas batem muito mais forte do que se você vê, por mais bonito que seja todo o trabalho cenográfico, tem coisas que é só a palavra para te bater, assim, para te tocar. Mas é uma visão muito pessoal minha, assim, de leitora. O livro Aquela Água Toda, do João Anzanello Carrascosa. É um livro lindo. E o conto se chama Medo. Vou colocar aqui só para vocês. Eu tenho muito essa relação com que a gente lê nessa forma, né? O título já está gigante ali, para mim já tem uma relação, já me provoca, já tem um significado também. Era só um garoto, com pai, mãe, irmão. Mas quando deu os primeiros passos, apoiando-se nos móveis da casa, sentiu-se só no mundo. Precisava de outros para ir além de si e tinha medo, nem muito nem pouco, do seu tamanho, como o uniforme escolar que vestia. No futuro seria um homem. O medo iria se encolher, ou ele, já grande, não se ajustaria mais à sua medida. Por ora, estava ali, naquela manhã fria, indo para a escola, o olhar em névoa, as mãos dentro do bolso da jaqueta. O que o salvava era a mochila presa às costas. O peso dos cadernos e dos livros o curvava, obrigando a erguer a cabeça, fazendo-o aparecer até um pouco insolente. O que fazer com a sua condição? Apenas levá-la consigo. Andava às pressas, tentando se proteger do vento, que na direção contrária enregelava seu rosto. Queria aprender urgentemente. Crescer o tornaria maior que o medo. E sem que soubesse, a lição daquele dia o esperava no sorriso de Diego, aluno mais velho, que ele nem conhecia ainda. Quase um homem. Deveriam os pais considerar a altura, a penugem do bigode, diriam os pais a considerar a altura, a penugem do bigode, os braços rijos, na ignorância das horas por vir, que desejava fossem, se não tranquilas, suportáveis, o menino passou pelo portão em meio aos outros colegas, vindos também ali para mover a roda da fortuna, antes de serem moídos por ela. E seguiu pelo pátio até a sua sala. A professora, mulher miúda, de fala doce, o perturbava. Já nas primeiras aulas, percebeu que ela não era só voz leve e olhar compreensivo. A sua paciência, como diz, vivia se quebrando. Por que ela agia daquela maneira? Não sabia. O menino, com seu medo, o tempo todo. Na hora da chamada, erguia a mão e abaixava furtivamente a cabeça, como se a sua presença fosse um insulto. Se a professora fazia uma pergunta, antes de respondê-la, escutava a risada de um colega, o sussurro de outro, e então pressentia que iria falhar. O que de fato acontecia. Ele, paralisado, sem resposta alguma, sobre o olhar da classe inteira.
Tropeçava no perigo que ele próprio, e não o mundo, deixava em seu caminho. Queria não ser daquele jeito, mas era. Às vezes, entristecia até nas horas de alegria, quando jogava futebol com o irmão e perdia, ou quando, no parque de diversões, se negava a ir na montanha-russa, no chapéu mexicano. Era tudo o que sonhava, experimentar aqueles abismos, mas não conseguia. Vai, filho, a mãe o incentivava. Eu vou com você, o pai prometia. Fitava o irmão que subia no brinquedo, acenava lá de cima, gritava e se divertia, enquanto ele se segurava firme no seu medo, inteiramente fiel. Se vivia inquieto na sala de aula pela certeza de se ver, de repente, numa situação que o intimidaria, às vezes se esquecia do seu desconforto, encantado com o universo que a professora lhe abria, as letras do alfabeto, os desenhos na lousa, um trecho de música que ela cantava, uma graça que fazia. E aí ele ria com sinceridade e subitamente se reencontrava, menino, menino. No intervalo, aquela calma provisória, quando o pátio se inundava de alunos. Na multidão ninguém a notava, nada tinha a recear, era sua hora macia. E assim foi até aquela manhã. Pegava seu sanduíche, quando percebeu que um garoto, o maior de todos, se acercava. Espantou-se ao dar a primeira mordida no pão e ver o outro à sua frente. Tão desproporcional se comparado aos demais alunos, o corpo comprido, a voz firme. Eu sou o Diego, e sorriu. Você é do primeiro ano, não é? Ela confirmou com a cabeça, para não responder de boca cheia. E logo que o outro disse, eu nunca te vi aqui, o menino sentiu que estava diante de um desafio, como se num quarto escuro, o dedo no interruptor pronto para acender a luz. Diego observava com mais fome nos olhos do que na boca. Seguia o movimento de suas mandíbulas, à espera da merecida mordida. Tá bom o sanduíche? Perguntou. E o menino respondeu, tá. E quis saber, você já comeu o seu? O que só serviu para alargar a vantagem de Diego, não. Nunca trago o lanche, eu sou pobre. O menino perguntou, quer um pedaço? Pensando que o outro se contentaria com a oferta, nem supunha que o gesto conduziria mais depressa ao seu destino. Era uma entrega superior ao que ele imaginava. Diego mirou, satisfeito, e apanhou o pão com velocidade. Sentou-se no chão e se pôs a comer em silêncio, um silêncio faminto que pedia o olhar do mundo. Tanto que o menino ao seu lado degustou a cena, orgulhoso por lhe saciar a fome. Se antes era frágil, casca de ovo, agora ele se sentia forte, descobriu uma grande vida dentro de si. Porque antes que continuasse a conversa, ele sabia, fizeram um amigo. E Diego, que conhecia melhor essa cartilha, levantou-se e disse agradecido, se alguém mexer com você, me avise. Com a amizade de Diego e sua força a favorecê-lo, ninguém o afrontaria. Imaginava ter um trunfo, mas também podia ser um erro. Como adivinhar? Estava lá para aprender. E aprendeu rápido a lição que Diego lhe deu. Na semana seguinte, ao dizer, minha mãe está doente, precisa de remédio e a gente não tem dinheiro. O menino, para mostrar que era bom aprendiz, superou a culpa e entregou ao outro, dias depois, umas cédulas que pegara às escondidas da bolsa da mãe. Então começou um tempo em que o perigo era a estabilidade que Diego lhe garantia. Os dois ficavam juntos no intervalo e quase sempre encontravam-se no fim da aula no portão da escola. O amigo o acompanhava até a casa, cumprindo a sua parte do pacto. E recebiam em troca o que lhe faltava, o sanduíche, o estojo de lápis coloridos, os pacotes de figurinhas. Diego sorria e olhava para ele em silêncio, no momento da paga. Como um aluno que desafia o mestre, o coração do menino batia alto, incapaz de acordar a desconfiança que o embalava. Diego sorria e sonhava. Sonhava com uma bicicleta. A amizade entre eles atingiu o ápice no dia em que Diego se meteu numa briga quando outro marmanjo, no intervalo, esbarrou sem querer no garoto e derrubou-lhe a garrafa de suco.
Diego vingou o amigo e foi suspenso da escola por 1 semana. O menino viu no episódio a prova de que o outro lhe era plenamente leal. E nem precisou pensar numa recompensa. Diego a cobrou a retornar às aulas, dizendo que precisava de mais dinheiro para as injeções que a mãe agora tinha de tomar. Era a vez do menino, a sua prova. E apesar da angústia, ele mostrou que sabia tudo de gratidão. Manteve-se aferrado à sua mentira ao ver o irmão de cabeça baixa, a mão chorando, o pai de lá para cá à procura do dinheiro que sumira da carteira. E então, sentado na soleira da porta da casa, dias depois, o garoto viu Diego lá no fim da rua, pedalando uma bicicleta. Diego assinou de longe e, ao se aproximar, abriu um sorriso para o amigo. Ele se ergueu vacilante, apoiando-se na parede. Agora estava mais sozinho do que nunca e sentiu medo, muito medo. Eu gosto desse conto porque ele começa de uma forma que tem muito a ver com o universo das crianças tímidas, né? E aí, você falando da identificação das histórias, eu tenho essa identificação porque eu fui uma criança muito tímida nesse período escolar, assim, também. E aí, quando você vai por esse tipo, né, criança tímida, você geralmente associa a timidez, a fragilidade com caráter, né? Se relaciona que todo ser que é frágil, que é tímido, ele é bondoso. E aí ele não coloca no sentido de que ser bom ou ser mal, mas coloca o quanto esse menino ele é capaz de fazer coisas, né? O quanto ele não consegue associar o que é o correto e o que não é correto, né? E aí a gente pode relacionar isso com atitudes nossas, que às vezes a gente também não consegue associar do que é correto ou o que não é, e muitas vezes são tomadas pelo medo, né? Coisas que nós fazemos porque nós estamos sendo tomados pelo medo. Então, qual é esse medo que eu tenho e qual é esse Diego, né? Que eu tenho na minha vida, que eu faço coisas. Qual é essa relação? Eu acho que dá para pensar muitas coisas a respeito desse conto. Das relações do cotidiano, da nossa forma de ver o mundo. Por isso que eu gosto bastante dele, assim. E aí ele começa, para mim, como leitor, ele começa nessa linha do que eu era, dessa criança com medo, e aí ele me surpreende, né? Então, o que você pode ser, ou o que você pode fazer, como é que você vai lidar com os seus sentimentos, com as suas misérias, né? Por isso que eu gosto bastante. Esse autor aqui, eu comprei o livro, que ele me chamou a atenção e eu não sei falar muito sobre ele, não sei se ele tem mais alguma publicação, eu sei que ele é de Porto Alegre, não sei se é o único livro dele ou não, mas eu gosto bastante da forma como ele brinca também com alguns textos. E aí eu vou ler 1 ou 2 contos dele, vai depender do nosso tempo aqui, tá? Se chama O Azar do Personagem. E esse conto se chama Rascunho de Deus. Capítulo 1. 1. Então era o 7º dia, o do descanso e da criação. 2. Sobre a superfície alva da folha com tintas e letras fez ele o primeiro homem. 3. E colocou sua criação para viver sobre linhas rodeado de palavras. 4. Mas achou o homem sozinho, e sendo sozinho, era sem graça o homem. E ele pensou, esse cara necessita de uma companhia. 5. E assim extraiu as ideias do homem, ideias à imagem e semelhança das suas. E fez ele uma mulher para acompanhar o homem. 6. Tenho criado homem e mulher. Tendo criado homem e mulher, ele achou boa a criação e pensou, mas falta alguma coisinha aqui. 7. E disse em voz alta, isso precisa de tempero, de sexo, de fantasia. 8.
e das suas próprias moldou fantasias muitas, e moldou ele mais uma e duas, e três e quatro mulheres, e decidiu por bem que a primeira seria morena, as demais fez loira, mulata, ruiva e asiática. 9. Descritas as quatro novas mulheres, vislumbrou-as e a primeira mulher também. E agora sim, achou realmente interessante a criação e disse: as coisas hão de ficar boas. 10. Da beleza das 5 mulheres despertou ele o sorriso sacana nos lábios do homem e ordenou: aproveita e realiza as minhas e as tuas fantasias. 11. E assim o homem fez, primeiro com a morena, a quem já conhecia de vista, depois com a loira, com a mulata, com a ruiva, com a asiática, e com a mulata e com a ruiva, e o fazia novamente com as outras, não houvesse elas experimentado do conhecimento. 12. As mulheres todas conheceram-se umas às outras nos intervalos das fantasias do homem, e este foi o motivo que fez baixar a praga da verossimilhança sobre a obra. Contra a vontade dele e dele, descobriram elas o desejo de exclusividade e da monogamia também. 13. E da monogamia fez-se o ciúme, e de ciúme, cobranças e exigências. E todas ficaram cegas de ódio e profetizaram: os homens hão de ser todos iguais. 14. E fez-se o caos. Capítulo 2. 15. E o caos trouxe a tentação de escapar à maldita verossimilhança com uma palavra poderosa. 16. Desejou ele que uma figura divina e apaziguadora, um Deus que trouxesse ordem e todos a paz devolvesse e suas ideias colocasse ordem com velocidade, esmagando a praga da verossimilhança. 17. Mas o compromisso dele com a obra era maior, e aceitou as novas criações como naturais, e por naturais inevitáveis. 18. Reconheceu o desejo de exclusividade, o desejo de monogamia, o ciúme e as cobranças. 19. E reconhecidas novas criações do seu universo, refletiu ele. E agora? 20. E de suas dúvidas e anseios, achou ele a obra incompleta e meditou com que algo faltava e no papel novos homens pôs e de amigos os chamou. 21. E amigos tornou igualmente o primeiro homem, e todos os amigos iluminou com a dádiva do futebolzinho e do chopezinho. 22. E foi da verossimilhança e do desejo de continuar construindo a obra que fez ele descer à criação a sagrada desculpa através da comunhão dos amigos do chupinho e do futebol. 23. Criados amigos e a sagrada desculpa, achou bom, muito bom, ótimo, quase blasfemou. 24. Animou-se, pois, com a obra. Fez mais uma dezena de mulheres para povoarem o texto, novas morenas e louras, novas mulatas e ruivas e asiáticas, e baixas e altas e lascivas e outras cheias de pudores, e acreditou, enfim, que de uma vez por todas que poderia espalhar a semente de suas fantasias e colocar no papel a projeção dos seus desejos mais profundos. 25. E cruzou os braços atrás da cabeça e disse: agora o bicho há de pegar. 26. Para tanto ordenou os amigos: telefonai-vos, organizai-vos e protegei-vos uns aos outros com o uso correto da sagrada desculpa e, sobretudo, curte. E foram essas suas sentenças. 27. E foi esta hora em que julgou ser criado a paz para os homens. 28. Porém, certa vez, disse o profeta: há de se espairar a verossimilhança por toda a obra feito praga que a consumirá entre seu inequívoco fim. 29. E fez-se a realidade a profecia, e a pressuposta paz gerou entre as mulheres e o malfadado tédio. Capítulo 3. 30. O tédio enraizou-se entre elas, e elas seus frutos ofereceu. 31. Malditos os frutos do tédio que despejaram a semente da intriga entre as mulheres, transformando-as todas em amigas. 32. E cheias eram as amigas de artimanhas, e dons possuíam também, telefonavam-se, desconfiavam-se e bisbilhotavam. 33.
E contam que uma mulher loira e descrente certa vez telefonou para a mulher mulata e disse: "O quê, amiga? Não há futebol? Ele está em casa? Mas o meu marido disse que ia jogar com o vosso." E recriou-se o caos. 34. E viu ele uma nuvem negra descer sobre toda a história, e pratos e louças serem quebrados, e impropérios e blasfêmias serem proferidos de bocas odiosas, e relacionamentos e amores desmanchando-se em pó. 35. E diante da devastadora visão, disse ele: "Mas que saco, será tão difícil escrever desse jeito, ou me perderei, ou terei de começar tudo novamente." 36. E desconfiou ele que a criação era uma porcaria e desejou raios e fogo sobre a obra. 37. E sentiu-se impotente e bradou a quem quisesse ouvi-lo: "Eu não levo jeito para isso." 38. Frente à criação fora de controle, amassou todas as páginas e criaturas e as lançou à lixeira e ao esquecimento. 39. E lembrou ele que ainda era o 7º dia, dia do descanso. 40. E ligou para seus amigos e suas amigas. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo ver se tem comentários, perguntinhas. O que eu gosto desse texto? Quem está assistindo e gostou, quem está ouvindo, né? Gostou desse texto? Eu gosto desse texto porque ele brinca com a ideia de que eu ser o escritor, eu escrever um texto, com a mesma relação de que é criar um mundo com o poder de um Deus, né? Eu sou o Deus da história, eu escrevo, só que eu não tenho controle, veja, ele cria a história, mas ele não tem o controle da história. A história vai acontecendo a partir do que ele cria. Ele brinca ali com estereótipos, né, de casais, de homens e mulheres. Mas o que eu gosto da relação da história é esse jogo que ele faz, assim. Quem escreve, quem já escreveu uma história, entende isso com mais clareza, assim. A gente tem uma ideia de uma história, a história começa, mas a gente não sabe muito bem como ela vai terminar, assim. Às vezes ela até já está inteira na minha cabeça antes de eu escrever, mas ela vai surgindo, vão surgindo coisas, né? E eu acho que ali ele explica exatamente, ele faz bem essa relação, eu identifico exatamente como é o meu processo de escrita, quando eu leio esse texto. Eu monto, ele começa a montar, ele começa a criar esse universo, ele espera que vai para um lado, que a história vai acontecer tal coisa, e acaba surgindo problemas. Parece meio absurdo, assim, você falar que a história vai te dominar, que ela vai criar vida sozinha, mas em alguns momentos ela cria vida e ela acaba indo para outros caminhos. Você imaginou de colocar os personagens fazendo tal coisa, mas daqui a pouco você está escrevendo uma outra coisa, eles estão fazendo outra coisa. É bem comum nos meus processos escritos isso acontecer, assim. Peguei a história no final, mas é bem isso. Às vezes a gente imagina algo no começo e ela vai para o outro lado completamente diferente. Então, assim, é difícil explicar para quem não escreve, para quem não tem o gosto da escrita, mas quem já teve que fazer uma redação de fantasia, de ficção para a escola, talvez já teve essa experiência também, né? E é isso que eu identifico ali, que eu acho bacana nessa história. Eu tenho mais 10 minutos, pelo que eu estou olhando aqui. E tem mais um conto aqui que eu acho que também tem bastante relação com algumas coisas contemporâneas, que são as releituras. E ele é bem curtinho. Tem que encontrar ele aqui. E que eu acho que faz uma bagunça legal na cabeça da gente também. E é aquela história que você olha assim, eu gostaria de ter escrito essa história. Só eu encontrar essa história, né? Agora já está mais comum, assim, né? Porque nós já temos muitas releituras, mas quando surgiu ali os primeiros desenhos, né? Os primeiros filmes que faziam essa mistura de pegar os personagens que a gente conhece e eles fazerem coisas diferentes do que da história usual, né? Foi uma coisa, assim, muito bacana, assim, de você ver, assim, não, mas você pode pegar um personagem que já existe, você pode
tipo, a história nunca contada, alguma coisa que encaixa ali dentro daquela história, ou uma nova versão, ou essa história que você conhece logo mal tá errada. Não é essa história aí. Eu vou te contar a verdadeira história, né? Eu acho que são jogos que são muito legais, assim. E é isso que ele faz aqui, né? É um diálogo, são duas pessoas falando. Ele faz bem essa relação, não tem narrador, né? Que é também uma coisa do texto contemporâneo, que é bem interessante. São só duas pessoas falando, só aqueles dois diálogos ali. Se chama Espelho, Espelho Meu. Aí me digam aí se vocês identificaram os personagens. Eu tô vendo travar aqui. Eu não sei se vocês estão me vendo, mas a minha imagem tá travada. Vocês estão me vendo ou me ouvindo? Voltei. Então tá. Por favor, você pode nos ajudar? Ah, tá. Qualquer coisa, vocês me deem um avisozinho aí. E se eu travou, se vocês não pegaram alguma parte da história aqui, eu retorno, tá bom? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ó, majestade, depende. Como assim depende? Ué, depende? Mas espera aí, para tudo. Tem coisa errada nessa história. O texto não era, ó, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu, e depois duas opções, não, minha majestade, és a mais bela dentre todas, ou sim, minha majestade, Branca de Neve é a mais bela? Pois é. Então, de novo, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Depende. Ah, seu espelho, está querendo me irritar? Raste ao meio. O azar será seu, majestade. 7 anos, hein? É mesmo, o azar será meu, perdão. Mas, por favor, espelho, nesse mundo de Deus, existe ou não uma mulher mais linda do que a rainha aqui? Mas a senhora não quer entender mesmo. O quê? Que depende? Ai, como assim? Ora, majestade, os tempos são outros. O mundo cresceu, muros caíram, internet, blá, blá, blá. Quero ou não quero saber sobre a mais... Quero ou não quero saber sobre a mais bela. Mas existe? Depende. De que raios? Cuidado com os raios, majestade. Não se esqueça dos seus poderes. Tá, mas me diga, depende do que, o espelhinho lindo? Ah, são seus olhos, sua face, sua boca, seu nariz. Depende disso tudo? Não. São seus olhos e o resto todo que fazem esse espelhinho aqui lindo. Tu estás me enrolando. Não. Quem sou eu, majestade? Apenas o seu reflexo. Para, espelho. Se não sou a mais bela, me diga por quê. Calma. Não ponha palavras no reflexo de sua boca. Tirando lá no Branca de Neve os 7 anões, nunca falei que a rainha não era mais bela. Então sou a mais bela? Já disse. Sou? Depende. Mas isso depende do quê? Feitiçaria? Não é feitiçaria. É tecnologia e outras cositas más. Hein? Minha rainha, lamento informar, mas não vivemos mais um conto de fadas. Ninguém vive. Não comece. E a minha beleza? Ué, depende. De novo? Sim, depende do tipo de bela que queres ser. Tipo de bela? Veja, para top model, a majestade já está um pouco passadinha. Que? Top model? De que diabos está falando ao espelho? Minha majestade quer ser top model, miss, gostosona, apenas uma bela mulher ou uma coroa com cara de garotinha? Nada disso, quero ser a mais bela e pronto. Ok. Então, sou ou não sou a mais bela? Olha, entre as mulheres da minha idade, sem lipo, no high society da corte, a senhora está muito bem cotada, hein? Para top, bem, falta perder uns quilinhos e... Quanto a senhora mede? 1,67, top já era. Espelho, espelho meu, assim serei a mais louca do mundo. Olha, mas acho que dá para apresentar programa de TV, com um botoxzinho ali em cima, esse quadril, acho que um personal resolve. Top não dá, majestade não é nenhuma Gisele, mas Gisele, TV, personal, estou enlouquecendo. Olha as rugas, majestade, assim vai precisar de plástica também. Ai, estou nervosa, preciso comer alguma coisa. Majestade, a maçã não.
É isso. Eu tenho 4 minutinhos. Se vocês quiserem fazer algum comentário, eu posso fazer a leitura aqui, né? Esse vídeo vai ficar gravado, então se você está vendo essa gravação depois, né? Nesse momento que você está vendo essa gravação, e você quiser participar, comentar, deixe seus comentários aí embaixo. E a proposta dessa semana foi a gente falar sobre literatura, sobre formas de se escrever, sobre a gente ter essas liberdades de escrita, né? Então, espero que quem participou tenha gostado, quem está vendo agora também se encante, curta, tenha um momento legal de ouvir essas histórias. E procure esses autores ou outros autores, ou surgiram histórias aqui que vocês acham que são legais, que a ideia é esse movimento, né? E aí, ninguém comentou nada, então a personagem da história eu acho que tá bem clara ali, não preciso falar quem é, né? Com o final, eu gosto muito desse final, né? A maçã não. E aí a gente já imagina tudo o que aconteceu, não precisa de um narrador, né? Então é uma história que não precisa. A gente imagina todo o cenário, a gente consegue ver todo o cenário, a gente consegue ver tudo o que acontece na história, né? Mas e aí, se a Majestade comeu a maçã, o que aconteceu com a Branca de Neve, né? Então ela cria muitas coisas na cabeça da gente e nos cria possibilidades de escrita também, assim, possibilidades de imaginar outras histórias. Seja imaginar uma outra versão da Branca de Neve, que temos até seriados agora que estão fazendo as releituras dos contos de fada, né? Ou imaginar uma outra versão de um outro personagem, de qualquer outra história que a gente leu ou assiste e que a gente gosta e que gostaria que tivesse uma outra versão, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é isso. Agradeço a presença de vocês. Agradecemos ao edital SC Cultura em Sua Casa pela possibilidade de todos esses momentos terem acontecido. E boas leituras para vocês. Aproveitem esse tempo aí, quem está podendo, está precisando ficar um pouco em casa, né, nesse momento de quarentena. Aproveitem aí para essas leituras. E quem sabe a gente cria esse espaço aqui também para a gente discutir alguns textos, discutir sugestões de leituras, né? E é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada às pessoas da minha oficina que estão aí. Eu adorei. Vou ter que assistir depois para ver tudo. Vai estar aí para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, né? Espero que a minha leitura tenha sido boa aos ouvidos de vocês, porque a gente não está muito acostumado também a ouvir histórias, né? A gente está mais acostumado a ler as histórias, né? Então, espero que tenha sido uma experiência interessante para vocês. Tá bom? Obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade.